O Brasil de hoje é amigo dos Estados Unidos. O Brasil de hoje respeita os Estados Unidos. Hoje os senhores têm um presidente que é amigo dos Estados Unidos, que admira esse país maravilhoso. Bolsonaro é tudo menos nacionalista. É uma farsa, é um fake. Como é que o presidente da República do Brasil pode fazer continência para a bandeira norte-americana, uma continência subserviente, considerar o Trump o seu líder, o herói, e dizer que tudo que interessa aos Estados Unidos é bom para o Brasil? Eu também sou admirador de Ronald Reagan. Essa conversa nós já tivemos no passado. Não é nacionalismo, é subserviência, é servilismo, é uma coisa horrível que domina a orientação do governo. Bolsonaro foi um instrumento da revanche do capital financeiro contra o Estado Social. Isso começou lá atrás, na Europa. A Alemanha cai e se mantém na Rússia o regime comunista. A Europa ficou apavorada. Os grandes financistas europeus tinham um medo incrível de que o comunismo se alastrasse na Europa toda. Então, os movimentos sociais e os partidos mais progressistas passaram a ter sucesso na sua pressão. E surge a social-democracia. O que é a social-democracia? Ela é feita de conquistas populares, de concessões ou cessões do interesse do capital que dominava todas as economias. Daí surge o voto feminino, os direitos dos trabalhadores, os direitos das minorias. O Estado social se estabelece até o momento em que, por contradições internas, o regime comunista só sobra. Primeiro a glasnost e posteriormente a perestroika. Então, o capital financeiro se articula para a destruição das conquistas que o Estado social tinha cedido aos interesses das massas populares e dos trabalhadores. E ele faz isso num tripé. O primeiro ponto de apoio desse tripé é a precarização do Estado e a influência absoluta dos bancos centrais subordinados aos interesses do capital financeiro. Os governantes passam a ser meros gendarmes, uma palavra francesa, gente de arma, repressores dos movimentos populares insatisfeitos com o corte dos seus direitos. Segundo ponto de apoio é a financiarização das campanhas eleitorais com a precarização dos parlamentos. Os parlamentares eleitos e os próprios governantes eleitos passam a se submeter não mais aos seus programas partidários e passam a ser prepostos dos seus financiadores. O parlamento é isso. Foi o que aconteceu na Europa e é claramente o que acontece no Brasil hoje. O terceiro ponto de apoio da revanche do capital é a precarização do trabalho, o fim da previdência pública, o fim dos direitos sociais dos trabalhadores, as medidas que impedem o funcionamento dos sindicatos, e desta forma o capital financeiro avança para a liquidação desse processo de abertura democrática e de avanço do processo civilizatório dos povos. Isso aconteceu na Europa e aconteceu no Brasil. E o Bolsonaro não é um nacionalista. O Bolsonaro é um maluquete com propostas completamente desencontradas. Por exemplo, em determinado momento, o Bolsonaro era o defensor do Chávez na Venezuela, porque o Chávez era militar. Ele elogiava o Chávez no poder. E ele se submeteu a este jogo que financiou o seu movimento eleitoral. O Bolsonaro não é nacionalista, mas ele ganhou a eleição em cima do voto contra a corrupção e contra o PT, que foi forjado pelas redes de televisão, notadamente pela Rede Globo de televisão. Então, o Bolsonaro é um instrumento do capital financeiro e da geopolítica dos Estados Unidos para a submissão do Brasil e o impedimento do processo civilizatório e do crescimento do país. Nada de desenvolvimento econômico, nada de industrialização. O Bolsonaro é um fantoche disso tudo. Ele é um histrião, ele diverte a população. Do italiano divertere, desviar do que importa.
Na verdade, o país está sendo governado pelo Guedes, pelo Rodrigo Maia e o Centrão e pelos interesses do capital financeiro dos Estados Unidos. E nós estamos nos jogando numa aventura terrível que nos levará a um caos absoluto. Subemprego, semi-escravização do povo brasileiro, desemprego. É o Brasil colônia. O Brasil da cana-de-açúcar, o Brasil do café, o Brasil do ouro. Não é o Brasil do emprego, do respeito à população. O processo civilizatório brasileiro, o crescimento do entendimento da importância do trabalhador e do povo na construção de um projeto nacional está em crise com esse governo. Mas eu, pessoalmente, não acredito que isso vá por muito tempo. O povo brasileiro conheceu a CLT do Getúlio Vargas, conheceu nos últimos 13 ou 14 anos de governo do PT, com erros e com acertos, conheceu a introdução no mercado de trabalho e no mercado de consumo e não vai se submeter mais a uma situação semi-escravizada sob o domínio absoluto do capital financeiro, num projeto que não leva em consideração nem a industrialização do país. E o país que não tiver indústria hoje não chega a ser uma nação. É um arremedo. Eles querem nos transformar numa espécie de um Porto Rico, subordinado aos interesses nem dos Estados Unidos, da família do Trump, numa relação incestuosa com a família do Bolsonaro. Nacionalismo, na verdade, já foi entendido de uma forma bem cruel. O nacionalismo é o último refúgio dos canalhas. O projeto brasileiro é nacional, popular e democrático. Democracia é o regime que funciona com a opinião da maioria, mas se define pelo seu conteúdo. E o conteúdo da democracia é a liberdade das minorias participarem do processo político, terem acesso à rádio, à televisão e à comunicação e, pelo convencimento, poderem, em determinadas circunstâncias e momentos, se transformarem em maioria também. Um governo que persegue os pobres, que persegue os negros, que discute de uma forma extremamente negativa a política de gênero, não é definitivamente um governo democrata. Um governo que diz que a Terra é plana. Já houve vários temas científicos no mundo que a grande maioria defendia e depois se convenceram que estava equivocado, inclusive da Terra ser redonda. Que tem um chanceler que arremata bobagens de manhã, de tarde e de noite, não é democrático, mas muito menos nacional ou nacionalista. O Exército Brasileiro não está no governo do Bolsonaro. São alguns militares isolados, muitos militares reformados. Mas eu também não vou sacralizar a visão nacionalista do Exército Brasileiro. Os militares brasileiros têm a mesma extração da população brasileira. Eles são influenciados pela Globo, pelas opiniões da mídia, da mesma forma que o Congresso Nacional e tudo mais. Eu acho que hoje, de uma forma cruel, que não me agrada, que eu lamento, eles funcionam como um sindicato de trabalhadores, preocupados com o orçamento da instituição, as suas vantagens, as benesses e os salários. Não tenho visto muita afirmação democrática, nacionalista e popular como eu gostaria do nosso Exército Brasileiro, das Forças Armadas de uma maneira geral. E, no fundo da minha alma, eu espero que isso, de um momento para outro, aconteça, frustrando a minha frustração. E termino com o meu chavão de sempre. Meu muito obrigado a todos. Brasil, Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos.